Bom, pessoal, então, para a gente fechar essa ideia da agro, bio e plantas, né? Vamos para a parte 2 para a gente finalizar. Vou expor o mesmo slide, tá? Só para a gente ter noção. Paramos a parte um na discussão aqui que eu propus para você no tipo de nutrientes, o que era hidroponia, e né, como que eu faço para poder enxergar a ação dos sais, da água e do ar na plantinha. Além disso, é mega importante eu entender um pouco de como é aqui para a gente esses nossos solos, né? Como é o solo aqui no Brasil? Como que eu enxergo isso? Eu tenho um solo arenoso. Isso é inteiramente associado à agricultura, viu, gente? Por quê? Um solo arenoso, eu faço esse tipo de análise baseado na granulometria, né? Eu vou medir o tamanho dos grãos que estão lá nesse solo, os grãos de sais em si, tá? O arenoso, ele é um solo muito descompactado, né? Ele é um solo que a água passa com facilidade, né? Então choveu bastante, está chovendo aqui bastante, a água não vai acumular na superfície, essa água vai entrar, tá? Essa água vai entrar, e se eu tiver raiz de planta lá dentro do solo, essa planta vai conseguir absorver tranquilamente. Qual é então a vantagem do solo arenoso, né? O solo arenoso, ele facilita a passagem da água, então a planta vai ter água. Qual que é a parte ruim de um solo arenoso? Ele tem baixa taxa de sais, né? Então ele é um solo um pouco mais pobre. Isso vai depender muito, né? Falar pobre assim fica muito vago, né? Isso vai depender do que eu estou plantando nesse tipo de solo. O outro solo contraponto para a gente estar expondo é o solo argiloso, né? O solo argiloso, obviamente, é aquele que tem maior taxa de argila. Esse solo argiloso, ele é mais coeso, né? Ele é um solo mais coeso. Se ele é um solo mais coeso, é um solo mais compactado. Qual que é a parte ruim de um solo mais compactado? Choveu, a água tem dificuldade em atravessar. Essa é a ideia, tá? Então, esse solo compactado é mais difícil eu ter acesso à água porque ele é mais coeso, mais juntinho. Só que ele é um solo inteiramente rico em nutrientes. Então, ele tem mais nutrientes do que o nosso arenoso. A comparação é sempre nos dois, né? O arenoso e o argiloso. Se eu quero preparar esses dois solos para a minha colheita, para a minha plantação, eu posso fazer claramente dois processos nos dois. Né? Eu posso fazer nos dois. Eu posso fazer irrigação e adubação nos dois tipos de solo. Bom, eu quero eficiência, eu quero que eu tenha lá uma alta produção de saca de soja por hectare, né? Eu quero ter 70, 80 sacas por hectare. Você imaginou isso? Né? Então, você pega aí 70, 80 sacas por hectare, a cada 6 meses você tem um valor aí de 90 e poucos reais por cada saca, é um valor considerável. Só que se você poder ter esse valor, você tem que investir, né? Se eu pegar uma terra que não estiver preparada, aí, gente, esquece, né? Está preparada, a taxa de produção vai lá para 40, 50 sacas, aí aquilo não ficou tão mais lucrativo, tá? Nos dois eu posso usar irrigação, eu posso usar a adubação. Mas no solo argiloso, obrigatoriamente, eu tenho que fazer uma descompactação, tá? Tem que descompactar, tem que quebrar. Para descompactar, o que eu faço? A aração, né? Eu vou arar o solo. Quando você ara o solo, você descompacta, aí a água passa com mais facilidade. Problema. Estou contaminando o lençol freático. Esse é um grave problema. Vantagem de fazer isso. Vai passar água para a própria planta e eu consigo ter uma maior aeração desse solo quando eu vou lá e descompacto ele. Tá? Então, essa aqui é a vantagem e a desvantagem. Qual o solo ideal? É que a gente tem uma mistura, né? Um solo mix entre areia e argila seria para nós um solo ideal. Aí você fala, tá, prof, mas e aí? Por que o Cerradão virou hoje em dia inteiramente plantação? Ele tem solo mais argiloso, mais arenoso. Vai depender muito da região nossa aqui, tá? Mas a nossa grande vantagem é que nós estamos num cerrado, né, gente? Cerrado tem pouca ondulação, são terras mais planas, né?
são terras mais planas, isso facilita o maquinário, o uso de maquinário. Então, terras mais planas, uso de maquinário. A região nossa de maior produção, se eu pensar em Goiás, região sudoeste e sul goiano, eu tenho uma boa pluviosidade, né? Então chove bastante, tem para nós isso. Mas eu tenho um fator importantíssimo, né? Que é via de escoamento. O Cerrado, nós estamos aqui no Goiás, praticamente, gente, no meio do país, né? Então, é fácil escoar para qualquer local. Não à toa, Goiânia e Aparecida se tornaram grandes centros de distribuição, né? Você vê Eudaia, que é um porto seco, você vê muitas empresas aqui em Aparecida de transporte de caminhão, porque a gente está com uma malha rodoviária muito ampla, né? Fica fácil você escoar. Então, é isso por causa do Cerrado. Mas esquece um pouco o Cerrado, pense arenoso, pense geloso. O que eu tenho que pensar nesse sentido? Eu tenho que fazer, dependendo do solo, eu faço as correções que eu mostrei para você na aula anterior, para que eu possa, então, absorver. Essa absorção, para mim, que é importante focar nesse encontro de hoje. Por quê? Eu tenho para a gente rotas de absorção. Infelizmente, eu vou passar para você uma informação incompleta do que realmente acontece no dia a dia, tá? No dia a dia, no superior, que é o real mesmo, nós temos 3 vias de absorção. A via A, que é a rota simplástica, a via B, que é a rota apoplástica, e a via C, que é a rota transcelular. Em provas de processos seletivos, caem apenas essas 2 vias, a A e a B, a simplástica e a apoplástica. Tá? Então, bora focar só nas 2, que é aquela que realmente é cobrada. Para você entender as rotas de absorção, primeiramente vamos para a planta. Cheguei aqui, peguei a minha raiz na zona pilífera, fiz um corte histológico dele, para te mostrar um pouquinho do nosso tecido da planta. O primeiro tecido, eu chamo ele de epiderme, tá? Eu tenho os pelos absorventes, que são expansões da nossa epiderme. Então, essa primeira camadinha aqui é a nossa epiderme. Logo após a epiderme, eu tenho um córtex. Tem a epiderme, tem um córtex. O córtex é um parênquima de preenchimento mais superficial, tá? Córtex quase sempre vai pensar em superficial na raiz, enquanto que medula vai pensar em central no caule. Pouco mais à frente, eu tenho uma tal de endoderme. A endoderme é um outro tecido e nela tem as estrias de Caspari ou de Caspari. As estrias de Caspari é uma situação lotada daquela substância conhecida como lignina. A lignina é uma substância totalmente impermeabilizante. Então, quando a água chega, os sais chegam até a endoderme, eles são direcionados para passar entre as estrias de Caspari. Isso me garante um fluxo de transporte interno da água, que ainda é absorção, porque tudo que estiver fora da planta, for levado até o nosso chileminha, é para nós ainda o estágio de absorção. Então, vamos de novo. Passa pela epiderme, vai pelo córtex, chega na endoderme. As estrias de Caspari vão direcionar para que elas cheguem lá no nosso chileminha. Chegou no xilema, finalizou a absorção. Aí é uma outra matéria chamada de transporte discível. A gente pode ver isso um pouco mais à frente, tá? Então, a absorção é isso. Sai lá de fora da planta, passa pela epiderme, passa pelo córtex, passa pela endoderme e chega até o xilema. Mas como que ela pode fazer isso? Quais são as formas de fazer isso? Se a gente pegar e analisar um pouquinho a rota simplástica, a rota A, a gente percebe que ela passa por dentro do pelo absorvente, que é essa expansão da epiderme, e vai passando dentro de células, tá vendo? Passa dentro de células até chegar ao xilema. Então, a rota simplástica é uma rota onde a planta consegue gerenciar melhor aquilo que vai entrar dentro dela. Então, a rota simplástica é uma rota mais seletiva, pois ela passa por dentro das células. Ela pode gastar energia, é um transporte ativo, onde eu estou pegando aquilo que eu realmente quero. Pensou? Então, rota simplástica passa dentro da célula, transporte seletivo, transporte com gasto de energia. Pronto. Quando eu penso na rota apoplástica, você dá uma olhadinha para mim no desenho, está passando entre as células, não dentro das células. Dentro das células, sim, associado, junto, tá?
simplástico. Por fora, próximo apoplástico, próximo da célula. No apoplástico, o transporte ele é menos seletivo, porque não passa por dentro da célula. É um transporte baseado muito na osmose, né? Vai água e vai sais, pois lá está ficando um pouco mais concentrado. Então a água está indo, fechou? Está indo no qual sentido? Sai do meio menos concentrado, que é esse solo aqui para nós, para o meio mais concentrado que está dentro da plantinha. Essa aí para nós é a osmose. Então pensei em rota simplástica, pensei em transporte seletivo, apoplástica é o transporte em volume, tá? Está indo mais volume. Isso é importante. O terceiro a gente não vai nem comentar, pois ele é solo superior, aí ficaria ruim para você pensar. O que eu posso fazer para melhorar essa absorção? Da parte externa da planta eu já te mostrei, né? Aquilo da ideia de a gente corrigir lá com os nossos nutrientes, com a água e com o ar. Mas dentro da planta tem algumas coisas que podem ser feitas. Por exemplo, aqui nessa região, na base do pelo, eu posso encontrar fungos ali dentro. Os fungos vão promover para a planta uma maior absorção, já que o fungo ele leva para ela sais. Essa plantinha recebe esses sais, faz a fotossíntese, transforma em açúcar e devolve para os fungos. Então, é uma relação positivada tanto para o fungo quanto para a planta. Uma relação mais, eu chamo de relação mutualística. Como é entre fungo e as raízes, chamo de mico, fungo, risas, raízes, tá? Então, as micorrizas, elas aumentam a absorção. É aquilo que eu estou fazendo para poder melhorar a minha plantação. O foco ainda é o mesmo, é você pensar na agricultura. Outro tipo de planta, né, tem outro tipo de estratégia, como, por exemplo, tem plantinhas que vão ter a famosa bactéria Rhizobium em seus nódulos, né? Nódulo de Rhizobium. O Rhizobium é uma bactéria capaz de fazer a fixação do nitrogênio. Então, para essas plantas é necessário demais o ar estar dentro do solo. Se o ar está dentro do solo, eu vou captar esse ar, tem nitrogênio atmosférico, o Rhizobium transforma o nitrogênio atmosférico em amônia. Isso é um processo de fixação. E a planta, conhecida como leguminosas, as únicas plantas que têm Rhizobium são as leguminosas, elas conseguem trabalhar com essa amônia e não com o nitrato, como a grande maioria das plantas. Então, esse Rhizobium para nós também é uma relação mutualística, que é bom tanto para a bactéria quanto para a planta. Rhizobium é só de leguminosas, isso faz com que a gente promova aqui aquela famosíssima rotação de cultura, já que o Rhizobium ele faz com que a planta roube, né, ou capte menos nitrogênio do solo, aí eu faço ciclagens disso. Eu sempre planto uma leguminosa e uma não leguminosa. Aqui em Goiás, soja, milho, soja, algodão, por exemplo. Fora essas ideias para a gente pensar, tem alguns problemas que pode acontecer com a nossa plantinha em relação à nossa agricultura. Que problema é esse? Eu chamo de seca fisiológica. Tem seca e tem seca fisiológica. A seca é a falta de água. Faltou água, isso é o nome dado seca, né? A gente já conhece a seca. Mas a seca fisiológica não, é diferente. A seca fisiológica é a incapacidade do organismo, né? Ou dos organismos, faltou um S, absorverem água e nutrientes. Essa incapacidade é do organismo, né? Ele não está conseguindo absorver. Por quê? Alguma coisa no solo está errada. Que coisa é essa? Bora ver. Tá? Mas tem água, mas tem lá, tá? Lá tem a água, é o organismo que não conseguiu absorver. Se não tivesse água, seria seca. O que pode acontecer para gerar essa seca fisiológica? Ó, pode acontecer excesso de água. Quem nunca aí já matou uma plantinha por aguar demais? Hã? Então, você colocou água demais, o que acontece? O solo ficou encharcado, olha o slide anterior, ó lá na aula anterior, encharcou, você faltou ar, a planta não consegue captar. Não conseguiu captar, ela vai sofrer de seca fisiológica. Então, tem que ter muito cuidado na hora de plantar, para não gerar, na minha plantação, a seca fisiológica. Né? Outro problema, temperatura. A água tem que estar no estado líquido para que a planta consiga absorver. Se ela estiver no estado sólido, esquece.
Pensei em sólido, pensei em tundra. Pensou em tundra, aquele bioma mais lá em cima, próximo ao Polo Ártico, aquele bioma que a gente consegue lembrar do solo permafrost. O que é um solo permafrost? É o solo permanentemente congelado. Se é um solo permanentemente congelado, não é todo tipo de planta que consegue estabelecer, uma vez que tem a água, só que ela não consegue absorver. Inclusive, há um estudo na Sibéria hoje, né, um parque nacional da Sibéria, onde os cientistas russos soltaram, né, colocaram no parque vários cavalos, né? A ideia era simular o que grandes animais poderiam fazer com aquele solo. Né? O animal ia pisoteando no solo, se ia quebrando o gelo, né? Essa pressão mecânica quebrava o gelo e se tornava mais líquido aquela água, né? Resultado da pesquisa maravilhosa deu que os cavalinhos, ao movimentar, quebrava esse solo. Ao quebrar esse solo com água congelada, plantas puderam absorver mais essa água e se mudou a vegetação local, né? Não era mais tão pequenininha, uma vez que ela conseguiria absorver. Uma outra coisa que pode fazer com que ela não absorva é o excesso de substâncias tóxicas, né? Tem muita substância tóxica no meio, a plantinha não consegue trabalhar. Lembra? O pelo absorvente tem que ter proteína. Na verdade, a substância orgânica como um todo, gente, e é aquela ideia, só vão funcionar com o quê? Temperatura ideal, substrato ideal, pH ideal, tá? Adubo em excesso. Às vezes você vai adubar a sua plantação, você faz umas contas muito doidas, você joga a esmo, né? O que acontece? O solo fica hipertônico e a plantinha, ao invés de captar essa água, ela perde água para o solo, por osmose, né? Perder água para o solo por osmose, ela não consegue absorver. É mais um problema que causa seca fisiológica. pH, né? Tem que ter o pH ideal para que a minha plantinha possa funcionar. Aí, falei pH ideal, na sua mente já até brilhou, né? Cerradão de novo. A gente é um pouco ácido, né? Eu faço o quê, gente? Uso aqui o cálcio, né? Ou no carbonato, no calcário, para fazer essa correção desse meu pH, tornando ele um pouco mais básico. Mas eu posso fazer também sulfatações, né? Eu posso fazer sulfatação para liberar também reduzir o pH, tornar um pouco menos básico o solo. Isso é mais comum em solos do Nordeste, eu faço sulfatação. Aí eu posso fazer sulfatação de magnésio. O que mais usado é o sulfato de magnésio, que eu estou dando para o solo o magnésio, que é importante, já que é um macronutriente, e também estou reduzindo esse pH, tornando ele menos básico. Tá? Excesso de salinidade, se o ambiente tiver muito sal, não só os sais que elas precisam absorver, mas o sódio mesmo, né? Como o caso de plantas que não se dão bem nos mangues, tá? Isso para nós é importante. Evitar a seca fisiológica é o que o produtor quer fazer. E para finalizar essa ideia, é também interessante você pensar que a absorção ela só funciona devido à transpiração. Então, eu tenho que fazer a transpiração acontecer para que eu possa fazer a absorção acontecer. São duas coisas que estão intimamente ligadas, né? Não tem gente fazer absorção sem fazer para a gente essa transpiração. E aí vem o nosso queridão estômato. O estômato é quem está ligado com isso. O estômato ele é para nós um anexo da epiderme foliar, está lá em cima na folha. O que ele faz? Ele promove abertura e fechamento do estilo. Quando ele abre e fecha seu estilo, né, o estômago aberto e o estômago fechado, ele está promovendo o quê? Transpiração e troca gasosa. Libera oxigênio, capta CO2 para que possa fazer a sua fotossíntese e eu libero água no estado gasoso, água o tempo todo. O cientista que pensou nisso foi o tal de Dickson, né? Ele criou uma hipótese para nós, que seria essa hipótese, a teoria da tensão-coesão, né, gente? Tem da coesão-adesão e tem a da coesão-tensão. O que acontece? É um bloco de água que vai subindo. Quanto mais em cima eu saio, eu perco água, mais eu absorvo embaixo. Não é à toa que a gente chama a transpiração de um mal necessário. A planta tem que transpirar. E isso é ruim porque ela perde água. Mas ela tem que transpirar para que ela possa absorver. Uma planta de milho, ela consegue transpirar 200 litros de água enquanto nem produz frutos. Ou seja, ali há 3 meses de vida, cada plantinha daquela transpira 200 litros de água. É muita coisa, né, gente? Ela transpira, ou seja, ela absorveu isso, né?
ela absorveu mais que isso porque ela conseguiu utilizar uma parte. Então, tem sempre um gráfico que é importante para nós, que ele trata a absorção relacionado com a transpiração o tempo inteiro. Então, esse gráfico contínuo para nós é um gráfico da nossa transpiração. Então, quanto mais aumenta a transpiração, vai aumentando o quê? A absorção. Então, primeiro eu transpiro para depois eu absorver. Tranquilo? Assim eu fecho as ideias primordiais de agricultura e biologia, tá? Um foco mais ambiental, um foco agora mais na botânica. Façam exercícios e aí qualquer tipo de dúvida nós vamos tirar agora na nossa sexta-feira, que é a aula de dúvidas. Gente, nós estamos juntos e do seu lado. Não tenham vergonha, pode nos procurar, tá? O seu sucesso é o que a gente quer, então não deixe de focar, não deixe de ter fé, força. Tranquilão? Te vejo mais à frente.